Olá, pessoal! Eu sou a professora Patrícia Cunha, a doutora mamãe, e hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir também. Então vamos lá! Todos sabemos que nenhum organismo pode viver em isolamento. Às vezes, organismos individuais vivem juntos em um ecossistema, mas sempre dependem uns dos outros. Na verdade, existem muitos tipos diferentes de relação entre esses organismos, e essas relações muitas vezes são essenciais para que eles sobrevivam. Como será que elas ocorrem, né? Como essas relações acontecem dentro de um ecossistema? Chamamos de relações ecológicas as interações que ocorrem entre os seres vivos. Elas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, e a gente chama isso de intraespecíficas, dentro da mesma espécie, ou entre indivíduos de espécies diferentes, que são as interespecíficas. Essas relações, elas podem beneficiar todos os organismos que estão envolvidos, ou podem beneficiar apenas um dos envolvidos e não causar nenhum prejuízo para o outro, ou podem ainda beneficiar apenas um dos envolvidos e prejudicar o outro. Quando uma relação não provoca prejuízo para nenhum dos envolvidos, a gente chama de harmônica. Já as relações em que pelo menos um dos envolvidos sofre alguma desvantagem, a gente chama de relação desarmônica. Então, vamos dar exemplos de relações intraespecíficas e harmônicas, ou seja, dentro da mesma espécie e todo mundo sai beneficiado. A primeira delas é a sociedade. É uma relação ecológica em que os organismos de uma mesma espécie vivem em grupos caracterizados pela divisão de trabalho. Na sociedade, não existe uma união física entre os organismos, ou seja, eles são individuais, mas eles trabalham de modo cooperativo. As abelhas e as formigas são animais, por exemplo, que vivem em sociedades. Outro exemplo de uma relação intraespecífica e harmônica são as colônias. A colônia é uma relação em que os organismos de uma mesma espécie estão associados anatomicamente, ou seja, eles estão todos grudados. Nessa relação, pode ou não ocorrer divisão de tarefas. Exemplo, as caravelas. Elas são exemplo de colônia em que há divisão de trabalho entre os indivíduos envolvidos. Nesse grupo, há um indivíduo que é adaptado para flutuação e outros especializados, por exemplo, na reprodução, na defesa e na alimentação. Existem exemplos de colônias móveis, como o caso da caravela, que é esse da foto que vocês estão vendo, e de colônias fixas, como, por exemplo, as esponjas do mar. Outro exemplo entre relação intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie, mas agora desarmônica, é a competição. A competição ocorre quando organismos da mesma espécie disputam entre si por algum recurso, por exemplo, alimento, acesso à luz, à água, ou também por território e direito de se acasalar. Esse tipo de competição é responsável por controlar o tamanho de determinada população. Então, a gente vê aqui, ó, dois animais da mesma espécie brigando, ou pela fêmea, ou por alimento, dentre outros. Um outro exemplo de relação dentro da mesma espécie, mas desarmônica, é o canibalismo. Isso ocorre quando um indivíduo mata e se alimenta de outro da mesma espécie. Um exemplo de canibalismo pode ser observado aí, ó, entre os louva-deuses. Nessa espécie, a fêmea se alimenta do macho durante a cópula. Agora vamos falar de relações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. E aqui, por enquanto, harmônicas, ou seja, alguém está se beneficiando, ou os dois ou um deles. O primeiro é o mutualismo. O mutualismo caracteriza-se pelo fato de que dois organismos envolvidos se beneficiam com essa relação. É o caso, por exemplo, dos líquens, que é uma associação entre fungo e algas.
tanto o fungo quanto as algas são beneficiados quando formam esses líquens. Enquanto as algas fornecem compostos orgânicos ao fungo, alimento mesmo, o fungo garante para a alga um ambiente mais propício para a sua sobrevivência, protegendo-as contra o seu ressecamento. Um outro exemplo de uma relação entre espécies diferentes, mas harmônica, é o comensalismo. Nesse tipo de relação, indivíduos de espécies diferentes se associam de modo que uma espécie é beneficiada e a outra não sofre prejuízo nem benefício com essa associação. É o caso, por exemplo, da rêmora, que é aquele peixinho que anda sempre junto com o tubarão, e ela se alimenta dos restos deixados por ele. Então, para ela, é beneficiado, porque ela se alimenta, ela não precisa caçar, e para o tubarão tanto faz, porque esse resto ia cair no mar, ele não ia precisar. Então, um é beneficiado, para o outro tanto faz. Outro exemplo é o inquilinismo, que é um tipo também de comensalismo, onde a espécie pode viver no interior da outra, ou pode, como no caso da orquídea, ela se apoia em uma árvore. Para ela é bom, porque ela precisa ali do suporte, e para aquela árvore não faz nenhuma diferença, ela não causa nenhum mal para aquela árvore. Agora, um exemplo de uma relação interespecífica, mas desarmônica, ou seja, para um é bom e para o outro é ruim. O caso aí é o predatismo, acontece quando um indivíduo de uma espécie que é o predador mata o indivíduo de uma outra espécie que é a presa para se alimentar. Quando um organismo mata e se alimenta de um vegetal, dizemos que a relação em questão chama-se herbivoria. Então, no caso, quando a gente se alimenta de um vegetal, ou, por exemplo, a zebra, quando estava se alimentando do capim, fazia herbivoria. Aí os leões alimentaram da zebra e fez um predatismo. Um outro exemplo é o parasitismo. É uma relação em que um organismo, que é o parasita, no caso aqui desse videozinho, a pulga, retira os nutrientes que ela precisa para sobreviver no corpo de outra espécie, de outro indivíduo de uma outra espécie, que é o hospedeiro, no caso o cachorro. Geralmente o parasita é muito menor do que o hospedeiro e, diferentemente do predatismo, o parasita raramente mata o hospedeiro, né? O parasita pode viver sobre o corpo do hospedeiro, né, como é o caso da pulga, a gente chama ele de ectoparasita, ou em seu interior, que é o endoparasita. O piolho, a pulga, o carrapato são exemplos de ectoparasitas, enquanto que a lombriga é um endoparasita. E temos ainda a competição interespecífica, que é quando indivíduos de espécies diferentes disputam por recursos como alimento e água. Então, tem como exemplo aí na savana, as zebras, os gnus, os veados, todos eles são de espécies diferentes, mas eles competem quanto ao alimento e à água. Essa competição, quando for muito severa, muito forte, pode fazer com que uma das espécies envolvidas possa buscar outros lugares para desenvolver, né, mudar ali de lugar que ela vive, ou até mesmo entrar em extinção. Então foi isso, pessoal. Essas são as relações que existem entre os animais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu pedi lá no início, não deixe de se inscrever, de curtir, comentar e de compartilhar esses vídeos. Se inscreva também no YouTube, no @ciênciasdoutoramamãe, para mais conteúdos interessantes como esse. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!